Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bom? Sejam todos bem-vindos aí para mais uma aula da nossa disciplina de instalações elétricas prediais. Meu nome é João Areis, eu vou dar aqui continuidade ao nosso conteúdo. Bom, turma, na nossa aula de hoje, nós teremos mais uma vez uma aula prática e nós vamos seguir falando aqui a respeito dos dimensionamentos, tá? Já fizemos o dimensionamento dos condutores pelos critérios da seção mínima, capacidade de condução de corrente, queda de tensão. E na aula de hoje a gente vai falar mais especificamente a respeito da proteção dos circuitos, tá? Essa aula, portanto, será uma aula de cunho prático, na qual eu vou passar a teoria para vocês e a gente vai fazer um exemplo de caso aqui de dimensionamento, tá? Sem mais delongas, pessoal, já seguindo aqui para a nossa aula, né? Quando a gente fala em proteção de circuito, basicamente nós estamos falando, né, em proteger a instalação elétrica, os equipamentos e os seus usuários, tá? A proteção tem o objetivo de promover a remoção do serviço total ou parcial, seja de um circuito ou de um equipamento que esteja operando sob condições anormais, sob condição de falta, né? É o termo que a gente costuma utilizar. E aí, dentro dessa proteção, né, ela tem o papel de supervisionar a operação do sistema. Então, a proteção ela fica o tempo inteiro monitorando como é que está a instalação elétrica e como é que está o funcionamento dos equipamentos. Porque você pode ter uma falha no equipamento ou pode ter uma falha na instalação elétrica. Para a proteção, é indiferente onde foi a falha, se foi no equipamento ou se foi na instalação elétrica. Cabe a ela o quê? Assegurar a segurança e continuidade da alimentação, tá? Basicamente, você precisa então considerar em proteção elétrica, como missão da proteção, garantir a seletividade, confiabilidade e a rapidez, tá? O que é seletividade? Seletividade, pessoal, é quando eu tenho vários circuitos e aí, quando ocorre um problema em um circuito, você precisa eliminar pontualmente aquele problema. Então, se você teve uma falha no circuito da instalação elétrica da cozinha, não faz sentido o disjuntor da instalação elétrica do quarto desarmar, ok? Então, isto é seletividade. Você desarma somente onde está o problema. Se você tem mais de um disjuntor em série, exemplo, lá no QGBT vocês vão ter os disjuntores monofásicos que vão para cada circuito e vai ter um disjuntor geral na entrada. Então, aquele disjuntor geral, ele só deve desarmar se o disjuntor do circuito falhar, tá? Então, ocorreu uma falta. Qual disjuntor que tem que desarmar primeiro? Primeiro tem que ser o daquele circuito. Se o do circuito falhou, não desarmou, depois de um certo tempo, desarma o geral, tá? Se você notar que houve uma falta e o disjuntor geral desarmou antes do condutor do disjuntor do circuito, quer dizer que ou aquele disjuntor falhou na defesa ou que não houve coordenação de seletividade. E a gente vai ver um pouquinho mais adiante sobre isso. A confiabilidade é você ter a certeza que o disjuntor vai funcionar e para isso o que você precisa fazer? Fazer um correto dimensionamento da sua proteção, tá? E rapidez, isso é o principal de tudo. Em um curto-circuito, cada milissegundo conta, tá? Dentre os dispositivos utilizados para proteção de circuito, a gente pode destacar basicamente os relés, os fusíveis, os disjuntores, e aí a gente tem três tipos de disjuntores térmicos, disjuntores magnéticos e disjuntores termomagnéticos, que é a junção dos dois anteriores. Esse é o tipo mais comum que a gente vai utilizar em instalação elétrica residencial. Tem o diferencial residual, também conhecido como interruptor diferencial residual, tá? Que é o DR. A gente vai explicar mais adiante para que ele serve. Tem os interruptores e chaves seccionadoras e tem o DPS, que são os dispositivos de proteção contra surtos, que a gente vai explicar mais adiante também. Quando a gente fala em instalação elétrica residencial, pessoal, eu destaquei basicamente esses três tipos de proteção: disjuntores, DRs e DPS, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho melhor a respeito desses três.
Então vamos lá, pessoal, falando um pouco a respeito dos disjuntores. Os disjuntores, então, ele é um aparelho projetado para desarmar o circuito em que está instalado ou detectar calor atípico indicando corrente ascendente. Então, basicamente, ele vai, quando a gente fala em disjuntor termomagnético, né, conforme eu disse para vocês, ele pode ser do tipo térmico, do tipo magnético, do tipo termomagnético. Quando a gente fala no termomagnético, ele vai desarmar ou por sobrecorrente, quando você tem um excesso de calor, uma sobrecarga na rede, ou por curto-circuito, tá? Os disjuntores também eles podem ser monopolares, bipolares ou tripolares, tá? Monopolar é para circuito monofásico, bipolar é para circuito bifásico e tripolar para circuitos trifásicos. E eles podem ser categorizados, tá? De acordo com a curva de ruptura. Essas curvas aqui, pessoal, são muito importantes para a gente coordenar a seletividade dos disjuntores. O que quer dizer essas curvas? Quer dizer que eu posso ter um disjuntor de 15 amperes que atua um certo tempo para a curva B, ele vai atuar um pouquinho depois se for de curva C e um pouquinho depois se for de curva D, tá? O porquê disso? Isso depende da seletividade que você quer adotar e depende também do tipo de carga. Então, curvas do tipo B, por exemplo, são mais utilizadas para chuveiros, aquecedores, cargas de aquecimento. Curvas do tipo C para ar-condicionado, circuito de iluminação, sistemas de comando. E curva de tipo D para partidas de motores e transformadores. O que o disjuntor curva tipo D faz? Depois eu vou mostrar essas curvas para vocês. Ele tem um efeito, uma atuação um pouco mais tardia, um pouco mais retardada. Por que disso? Porque esse tipo de carga aqui de motores, durante a partida de um motor, você tem lá uma corrente que supera os valores considerados de sobrecarga, só que é por um curto instante de tempo. Você pode ter uma partida do motor que a corrente atinge 10 vezes a corrente nominal, só que é por um curtíssimo momento. Como que o disjuntor entende que aquilo ali é uma partida de um motor e não um curto-circuito? Então, é por isso que existem essas curvas, tá? Então, quando você escolhe o tipo D para partida de motor, quer dizer que ele vai dar um prazo ali para ver se é uma partida de motor mesmo. Se persistir, ele entende que é um curto. Ao passo que se você pega um disjuntor tipo B, que é um de atuação super rápida, e coloca para uma carga de partida de motor, possivelmente ele vai começar a desarmar durante a partida. Então, isso aí entra nos critérios de seletividade que eu falei para vocês. E aí, pessoal, só para explicar um pouquinho para vocês qual que é a diferença, né, dos disjuntores de sobrecarga, né, disjuntor térmico e para o disjuntor magnético. O disjuntor para sobrecarga, que é o disjuntor térmico, basicamente ele tem uma junção bimetálica, são duas chapas de materiais distintos, onde uma tem um coeficiente de dilatação térmica diferente do outro, e aí automaticamente quando um material dilata mais que o outro, ele tende a puxar aquele material para a lateral. Quando ele puxa o material para a lateral, ele abre o circuito mecanicamente, tá? Então, por isso que ele tem esse efeito. Só que o disjuntor que atua em sobrecarga, ele não atua rapidamente. Você entende que a sobrecarga ela tem que perdurar por um longo período de tempo. Então, dependendo do valor de sobrecarga, se é uma sobrecarga leve, ele vai tolerar ela por horas, pode até ser por horas, tá? Se é uma sobrecarga um pouco mais severa, ele vai tolerar por alguns minutos. Se é mais severa ainda, por alguns segundos, tá? E aí, assim, ele vai obedecendo a sua curva. Já o disjuntor por atuação, né, por disparo magnético, ele tem um circuito do tipo eletromecânico, tá? Uma espécie de bobina eletromecânica. Você tem uma bobina na qual passa a corrente. Quando essa corrente é uma corrente de curto-circuito, ou seja, uma corrente da ordem de milhares de amperes, muito superior que a nominal, ela vai gerar um fluxo magnético que vai atracar ou desatracar o seu circuito, tá? Então, dependendo da construção do disjuntor, ou ele vai desatracar ou vai atracar. E aí ele vai abrir ou fechar o seu circuito. Então, ele usa aquele princípio da indução magnética que vocês já viram nas aulas
anteriores. E aí aqui por fim, pessoal, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos de um disjuntor, né? Então o disjuntor ele é formado por essa carcaça externa dele, ele tem um terminal superior, que é onde você vai conectar o condutor que você vai proteger no circuito. Ele tem um terminal inferior, que é aqui o item 10, então o circuito passa através dele, a corrente passa através dele. Ele tem uma câmara de extinção de arco elétrico, isso aqui é para condições de abertura tanto de sobrecarga quanto curto-circuito. Na abertura de um circuito energizado, existe a formação de um arco elétrico, e esta formação de arco elétrico, o que é aquele arco elétrico? É aquele raio, igual do relâmpago, aquele raio azul. Ele precisa ser extinguido. Essa câmara de extinção de arco, ela produz justamente um caminho mecânico aqui para garantir essa extinção do arco, tá? Ele tem a bobina de disparo magnético, ele tem a alavanca de manobra, que é aquela alavanca que você vai ligar ou desligar manualmente o disjuntor, tem os contatos móveis, tem a atuação do relé bimetálico, que é o item 9, tá? E assim por diante, ok? Bom, pessoal, além do disjuntor, quais outros dispositivos podem ser utilizados para proteção? Você pode utilizar o DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto. O que ele faz? A função dele, pessoal, é proteger a instalação elétrica contra sobretensões ocorridas por fenômenos atmosféricos, como se fosse um para-raio. Então, é quando você cai um raio na rede elétrica ou em alguma antena e esse raio passa para o circuito elétrico. Então, esse dispositivo ele tem um varivolt, uma resistência variável, é um varistor, aliás, no seu interior, uma resistência variável com a frequência. Se a frequência é a da rede, ok, ele deixa a corrente passar para dentro do circuito, porque ele entende que é uma corrente ok. Agora, correntes de surto atmosférico, ela tem uma característica de alta frequência. Então, se é alta frequência, ele desvia a corrente de alta frequência, que a gente chama de corrente de surto, para a Terra, tá? Então, ele protege. Aí, aquele surto que iria entrar no seu equipamento ou no seu circuito e queimar tudo que ele encontrasse pela frente, ele vai para o aterramento, tá? Então, um dispositivo super importante, você compra ele e pendura ele em cada fase da sua instalação elétrica, tá? E um outro dispositivo de proteção é o IDR, o interruptor diferencial residual, ok? Que eu vou falar para vocês no próximo bloco. Até lá!